gostaria de passar para vocês neste momento informações relacionadas com o uso da cadeirinha, muito conhecida como cadeirinha, o dispositivo de retenção de crianças menores de 7 anos e meio nos veículos. A resolução que trata desse assunto é a Resolução 277, de 28 de maio de 2008. Ela sofreu algumas alterações. Eu vou apresentar aqui, de uma maneira resumida, como que deve ser usada a cadeirinha em seu veículo. Não vou ler todos os artigos das resoluções para não estender muito o vídeo. Vou pegar a parte bem prática de como usar a cadeirinha. Então, no artigo 1º diz o seguinte: para transitar em veículos automotores, os menores de 10 anos deverão ser transportados nos bancos traseiros utilizando individualmente cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente, na forma prevista no anexo desta resolução. Então, para que se possa transportar crianças menores de 10 anos em seus veículos, essas crianças devem ser transportadas no banco traseiro e usando o respectivo dispositivo de retenção conforme a sua idade, conforme diz aqui o anexo da resolução que eu vou passar para você, nobre ouvinte do meu canal. Então, vamos passar para o artigo 2º. O artigo 2º, ele foi alterado pela Resolução 391 de 2011. O artigo 2º diz o seguinte: o transporte de criança com idade inferior a 10 anos poderá ser realizado no banco dianteiro do veículo, com o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura, nas seguintes situações. 1. Quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco, ou seja, o banco dianteiro. Situação 2. Quando a quantidade de crianças com esta idade exceder a lotação do banco traseiro, ou seja, idade inferior a 10 anos. E situação 3, quando o veículo for dotado originalmente fabricado de cinto de segurança subabdominais, aqueles de 2 pontos, nos bancos traseiros. Então são as 3 situações em que uma criança com idade inferior a 10 anos pode ser transportada no banco dianteiro. O parágrafo único deste artigo diz o seguinte: excepcionalmente as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio poderão ser transportadas utilizando cinto de segurança de 2 pontos sem o dispositivo denominado assento de elevação nos bancos traseiros, quando o veículo for dotado originalmente destes cintos. O que a resolução aqui diz que estará isento de usar, não vai precisar usar o assento de elevação nos veículos que originalmente apenas possuem o cinto de 2 pontos nos bancos traseiros. Então, essas crianças, olha só, as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos. Nessa faixa etária, é o uso obrigatório do assento de elevação. Mas, neste particular aqui, no caso dos veículos que são dotados originalmente de cinto de segurança de 2 pontos, este condutor não está obrigado a usar o assento de elevação. Somente neste caso, conforme a resolução diz, Resolução 391, artigo 2º, que altera o artigo 2º da Resolução 277. Ok? Vamos passar para o próximo artigo. O artigo 3º da Resolução 277, ele fala dos veículos que possuem airbag. Este é um fato bem peculiar dessa resolução, que trata de maneira específica. É um pouco diferente quando o veículo tem o airbag. Nos veículos equipados com dispositivo suplementar de retenção, airbag, para o passageiro do banco dianteiro, o transporte de crianças com até 10 anos de idade neste banco, conforme disposto no artigo 2º e seu parágrafo dessa resolução,
poderá ser realizado desde que utilizado o dispositivo de retenção adequado. Olha só o inciso 1º. É vedado o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade em dispositivo de retenção posicionado em sentido contrário da marcha. O que quer dizer isso? Um veículo que possui airbag, as crianças com até 7 anos e meio, elas não poderão ser transportadas de forma que a criança fica virada para trás, ou seja, no sentido contrário da marcha. Não poderá ser feito dessa maneira. Ou seja, o que acontece aqui é o seguinte: a proibição de transportar crianças com até 7 anos e meio de idade em sentido contrário da marcha em veículos que possuem o airbag, pois neste caso aqui a criança tem que ficar no sentido da marcha, ela tem que ficar virada para frente. Vou passar aqui nos próximos incisos falando sobre isso. O inciso 2, ele diz o seguinte: o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade em dispositivo de retenção posicionado no sentido da marcha do veículo, desde que não possua bandeja ou acessório equivalente incorporado ao dispositivo de retenção. Quer dizer, o veículo que possui airbag, o dispositivo de retenção, ou seja, cadeirinha, bebê conforto, o assento de elevação, a criança vai ser posicionada virada para frente, porque nesse veículo possui airbag. Só por isso. No veículo que não possui airbag não é assim que acontece. No veículo que possui airbag é proibido a criança ficar virada para trás. A criança tem que ficar virada para frente. E tem uma ressalva aqui. O dispositivo de retenção, a cadeirinha ou o bebê conforto, ele não pode ter bandeja. Porque em caso de acidente, essa bandeja, o airbag vai ser acionado e no caso dessa bandeja, ela pode machucar a criança, pode ferir a criança no acionamento do airbag. Então, não pode ter bandeja esse dispositivo. Então, a criança fica virada no sentido da marcha, veículo que possui airbag, desde que o dispositivo não possua bandeja. É o que a resolução diz. Não pode possuir bandeja, porque senão, no acionamento do airbag, pode machucar a criança. E aqui o terceiro: salvo instruções específicas do fabricante do veículo, o banco do passageiro dotado de airbag deverá ser ajustado em sua última posição de recuo, quando ocorrer o transporte de crianças neste banco. Então, nos veículos que têm airbag, o banco dianteiro, se for transportar uma criança até nessa idade aqui, até 7 anos e meio de idade, ele deve ser posicionado na última regulagem. Na última regulagem, é o que a resolução diz. Então, passando aqui para o anexo. O anexo dessa resolução diz que as crianças com até 1 ano de idade deverão obrigatoriamente utilizar o dispositivo bebê conforto ou conversível, que é essa figura aqui, ó. Essa figura, bebê conforto ou conversível. Tá vendo que a criança está no sentido contrário da marcha? Essa é a regra para veículos que não têm airbag. Para veículos que não têm airbag. Os veículos que têm airbag, a criança fica virada no sentido da marcha, desde que esse dispositivo não possua bandeja. Se possuir bandeja, então tem que ficar dessa maneira aqui, porque se não for possível tirar a bandeja do dispositivo, a criança não pode ficar virada para frente, porque nos casos que tem airbag, como disse, no acionamento do airbag, essa bandeja pode ferir a criança que está sendo transportada. O item 2. As crianças com idade superior a 1 ano e inferior a 4 anos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado de cadeirinha. Cadeirinha. Está vendo que a criança aqui está no sentido da marcha. Então, entre 1 ano e 4 anos, cadeirinha. As crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado assento de elevação. Só lembrando que a resolução 391, ela disse que, excepcionalmente, as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio
poderão ser transportadas utilizando o cinto de segurança de 2 pontos sem o dispositivo denominado assento de elevação nos bancos traseiros, quando o veículo for dotado originalmente destes cintos. Então, temos aqui o assento de elevação. Em veículos que não possui o cinto de 3 pontos, possui apenas o de 2 pontos, originalmente de fábrica, então está dispensado de usar o assento de elevação. É o que a resolução 391 nos informa. E as crianças com idade superior a 7 anos e meio ou igual a 10 anos, elas deverão utilizar o cinto de segurança. Então, acima de 7 anos e meio e inferior a 10 anos de idade, o cinto de segurança simplesmente já basta, já cumpre o critério de segurança. Então, pessoal, era só isso que eu queria passar para vocês sobre o uso da cadeirinha. Caso alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários aí. Na medida do possível, vou estar respondendo. Então, só lembrando que a regra no transporte de uma criança até 1 ano de idade, que vai ser transportada no bebê conforto, a criança fica posicionada no sentido contrário da marcha, ou seja, a criança fica virada para trás. No caso, se o veículo possui airbag, aí essa criança vai ser posicionada no sentido da marcha, vai ser virada para frente. E desde que esse dispositivo não possua bandeja, porque no acionamento do airbag, essa bandeja pode ferir a criança. Nos demais casos, acredito que ficou bem claro. Eu agradeço a você até aqui por estar comigo aqui. E um forte abraço a todos.